Olá, bom dia! Estamos chegando para mais um programa aqui no nosso podcast Via Piracicaba e, claro, sempre contando com você, com a sua audiência para Piracicaba, para o Brasil e para o mundo. Nós temos telespectadores do outro lado e aí a gente aproveita para pedir a você, comenta, curta e compartilhe este nosso programa que eu tenho certeza vai ser de muita valia para todos nós aqui que produzimos este programa para você. E hoje, recebendo aqui no nosso podcast, ela que é coordenadora do PROCON aqui em Piracicaba, uma mulher ativa, uma mulher que realmente faz valer a ordem e a disciplina do PROCON. Eu vou conversar com a doutora Lúcia Dávila. Bem-vinda, muito obrigado pela presença e desde já um bom dia para você. Muito obrigada, sou eu que agradeço a oportunidade, um ótimo dia para você também. Doutora Lúcia, é um problema ter o PROCON na vida das pessoas ou não? PROCON é uma solução, o PROCON é mais antigo, não aqui em Piracicaba, mas o PROCON em São Paulo é mais antigo que o Código de Defesa do Consumidor. Olha só. Então já era um órgão que lutava pelos direitos do consumidor e, com certeza, teve um papel fundamental na elaboração do Código, que esse ano completa 35 anos. Que maravilha! Agora, nós estamos aí no final do ano, não é? Eu queria saber de você qual é o problema de consumo que mais prejudica os piracicabanos e aqueles que quase ninguém percebe, mas que faz um estrago na vida do consumidor. Bom, pensando em compras de final de ano, eu acredito que um dos grandes problemas seja a entrega do produto, né? Principalmente porque os fornecedores acabam abraçando uma demanda maior do que eles têm condições de cumprir. Então, atrasos na entrega, extravio de produtos. Então, são problemas que vão surgir no PROCON lá no começo do ano. Acontecem agora no final do ano e vão surgir no final do ano. Outra coisa também que não necessariamente é relacionado ao final do ano, mas é um problema muito comum, são contratos bancários. Então, isso é um grande... Dentre desses contratos que você acabou de colocar, o que é que vem que as pessoas procuram o PROCON? O que eles querem? São contratos abusivos? São contratos que assinam sem ler? Porque é impossível, Lúcia, você ler um contrato com 15, 16, 20 páginas. E ali você está negociando, você está comprando um produto que não tem como você ler. Ou, melhor, não é hábito cultural das pessoas ler um contrato na frente de qualquer vendedor. Sim. Ou estou errado? Não. Infelizmente, dependendo do que você for comprar, precisa ler. Você vai comprar um imóvel, tem 10 páginas, leia. Mas eu sei que, muitas vezes, os contratos, principalmente os bancários, eles estão numa linguagem inacessível. E considerando, principalmente, que a maioria dos empréstimos hoje em dia, quem faz são os idosos, e por questões óbvias não tem facilidade para entender o que ali consta, existe, sim, dentro do Código de Defesa do Consumidor, um artigo que os ampara. Porque um contrato feito de maneira a dificultar o entendimento, ele pode ser considerado abusivo, sim. Muitas vezes também nem é o problema da pessoa não ter lido o contrato antes. O contrato, na maioria das vezes, não é fornecido para que a pessoa possa ler. Então, um exemplo corriqueiro. A pessoa vai até um representante de uma financeira e conversa a respeito do assunto. Olha, eu preciso de tanto. Então a gente vai fazer assim, 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 vai pagar em tantas vezes e tudo maravilhoso, assina aqui. Ou o que é pior, sorria para uma selfie. E ele fez um contrato que não leu, sai de lá sem a cópia, sem a via dele do contrato. Quando ele se dá conta,
é quando os descontos começaram. Aí o problema todo acontece, porque se ele vem até o PROCON, se ele procura o judiciário, o banco mostra o contrato, mostra as cláusulas e mostra a assinatura dele lá, como se tivesse conhecimento, né, do que estava contratando previamente. Mas, na maioria das vezes, ele nem disso soube. Agora, Lúcia, como é que se faz quando... Eu vou dar um exemplo, né? Eu chego a uma loja, quero fazer uma compra, aí para eu comprar a compra, o que é que o vendedor me coloca? Que para você levar o tal produto, você precisa fazer o seguro, você precisa fazer um contrato casado, que o pessoal chama, né? Como é que a gente sai dessa enrascada? Virando as costas, porque isso é venda casada. Você pode denunciar para o PROCON, liga no telefone 151 e a fiscalização vai até lá. Isso é venda casada, não existe essa obrigatoriedade. Um exemplo, eu vou comprar uma TV, vou até a loja, vou comprar uma TV. Só que, para isso, eu vou pagar no boleto. Eu quero pagar no boleto. Geralmente, esses grandes lojas de equipamentos domésticos, eles têm uma financeira própria, então financia aquele valor daquele bem. E embute a dita garantia estendida. Garantia estendida não é uma garantia. Garantia estendida é um contrato de seguro. E embute nessa compra. Isso é uma venda casada. Você não é obrigado. Ou então, ele fala... E se ele puser essa condição, pior ainda. Então, vamos usar um exemplo piracicabano. A Governador tem uma loja atrás da outra que vende televisão. Se alguém fizer isso com você, vira as costas e vai para outra loja. Tá vendo, gente, como é que é? É assim que funciona. Infelizmente, né, nós consumidores não sabemos ainda corretamente como proceder perante estas situações. É por isso que nós estamos trazendo aqui a doutora Lúcia Dávila, que traz todas as informações, porque ela é coordenadora do PROCON aqui em Piracicaba. Agora, doutora Lúcia, você já viu algum comportamento do consumidor que facilita golpes e abusos, mesmo sem que ele possa estar percebendo? Sim, sim. Quando ele acredita que numa oferta boa demais, quando ele acredita que ele vai ter uma vantagem naquela compra ou naquela contratação. Então, se alguém telefona oferecendo alguma coisa, não acredite, não existe isso. Não existe, olha, senhor, eu estou te ligando porque tem aqui um dinheiro sobrando para o senhor. Isso não existe, não acredite. Dentro desta situação, muitos idosos acabam caindo nesta conversa, nesta ligação, porque existe um treinamento do outro lado da linha que acaba colocando você numa saia justa. E você, que está do outro lado, por não ter conhecimento, por querer acreditar, acaba caindo. Sim. Muitas vezes a abordagem é descarada, né? Fica fácil perceber. Olha, a gente tem aqui um dinheiro sobrando, mas muitas vezes não. Às vezes eles telefonam para o idoso para falar que é do banco, que é do banco que ele tem conta corrente, que é do banco que ele tem a conta, e falou assim, olha, o INSS vai bloquear o seu benefício, o senhor precisa fazer prova de vida e está em cima da hora, o senhor não foi, o senhor não ficou sabendo que precisava ter ido, e o idoso fica desesperado. Mas eu posso te ajudar. Tira uma foto e põe o seu celular na sua frente, aperta, caiu. É complicado, né? É complicado. Muito. Qual é a prática abusiva, Lúcia, que aparece com mais frequência nas fiscalizações e que te faz pensar que isso não era para existir mais e acaba sendo corriqueiro? Eu acredito que venda de produto vencido, eu estou falando agora na fiscalização que a gente faz na rua mesmo, né? Que aparece muito, falta de preço,
falta de transparência na precificação, o que custa quanto. Ou, às vezes a gente vai em loja que nada tem preço. O fornecedor tem que estar ciente que o consumidor tem que entrar em qualquer estabelecimento comercial, ter todas as dúvidas sanadas sem precisar perguntar por nada. Se ele tiver que perguntar quanto custa, está errado. Se ele tiver que perguntar como eu posso fazer para pagar, está errado. Se ele tiver que perguntar, eu estou vendo aqui que está com desconto de 75%, eu já estou sonhando com desconto assim, né? Vão baixar a minha expectativa. Eu estou vendo aqui que o desconto é de 35%, mas o valor que está na etiqueta já está com desconto ou não? Não, não está. Deixa eu fazer a conta. Se ele tiver que fazer a conta, já está errado. Ou então, que eu acho um total absurdo, é uma inversão de uma lei recente que possibilita a diferenciação no valor do produto dependendo da forma de pagamento. Ou seja, o preço da etiqueta é o preço para pagamento à vista. E conforme o meio de pagamento, você pode ter um desconto. Então, custa X no cartão, no cheque, se você pagar no dinheiro ou no Pix, eu te dou um desconto. Isso é possível, mas as empresas, os fornecedores distorceram essa lei e acham que estão corretos e fazem o contrário, fazem acréscimo. Mas eu posso diferenciar conforme a modalidade de pagamento. Não, para menos, nunca para mais. Então, eles pegam o preço da etiqueta. Mas se você pagar no crédito, você tem que pagar os juros da maquininha. Não, os juros da maquininha é ônus do lojista, não é do consumidor. No crédito, o valor é aquele. No parcelamento, você pode embutir juros? Pode, desde que você informe a taxa de juros incidente, desde que você informe previamente por escrito qual o valor das parcelas e o valor final, para que o consumidor possa escolher como ele vai pagar. Agora, o que eu vejo muito, que eu acho um absurdo, custa 100, mas se pagar no cartão de crédito vai ter que pagar 110. Isso é um absurdo. E as pessoas acabam fazendo. Por não conhecimento da lei. É isso aí. Sim. Agora, no comércio digital, qual o tipo de golpe que está crescendo mais rápido na cidade? Você tem esse parâmetro ou não? No digital, o que mais cresce são os perfis falsos em redes sociais. As pessoas hoje estão muito mais ligadas no telefone celular do que na tela do computador, como era há pouquíssimo tempo. Sim. E ali, qual é o ambiente que a gente mais frequenta? São as redes sociais. Então, a pessoa fica rolando, o algoritmo já entende o que a pessoa quer, começa a mandar propagandas, né? Eu caí, tá? Então. E aí, ela entra lá, faz a compra e não recebe. O que eu acho um total absurdo? A rede social se isenta de responsabilidade. Então... Eu não vejo diferença nenhuma entre um site na internet que hospeda lojistas, né, outras lojas, outros vendedores, e que quando há problema de entrega no produto, de defeito, de vício no produto, aquele site ele é responsável porque ele hospedou a oferta. Por que com a rede social não acontece isso? Então, quando a gente tenta acionar a rede social para nos dar os dados daquele fornecedor para que ele devolva o dinheiro ou cumpra a oferta, a rede social se exime alegando que meu direito tem base na Lei Geral de Proteção de Dados. Não é assim que funciona, né? Que loucura, não? Que loucura. Agora, qual foi o golpe mais absurdo que você já viu acontecer aqui em Piracicaba? O golpe mais absurdo que eu já vi acontecer em Piracicaba não foi uma vez só. Acontece
estabelecimento de oficina mecânica, né? Tá. Não é oferta pneu num preço baixíssimo. A pessoa vai com o veículo até lá e ou fica esperando, ou vai embora, volta a buscar depois. E quando vai buscar, o carro está quebrado. Está quebrado. Não, ele já estava assim. Olha, milagrosamente, nós percebemos que a rebiboca da parafuseta estava trincada. Mas a pessoa chegou com o carro lá. Só que, se o senhor... Nós já fizemos conserto, tá? Então, o senhor precisa pagar. Chegou uma pessoa no Procon que foi para trocar 4 pneus que estavam na promoção e se viu obrigado a fazer um financiamento para arcar com um conserto de R$14 mil. Caramba, meu Deus do céu. Preço quase de um carrinho popular aí, seminovo. Sim. E tem gente que chama a polícia. Sim. Tem gente que chama a polícia. Mas tem gente que se vê numa situação tão... Eles conseguem pegar a pessoa num momento tão fragilizado, porque o choque é tamanho, que a pessoa, nesse caso, ele usou o cartão de crédito, todo o limite dele, e ainda emprestou um dinheiro para pagar o restante. Porque senão o carro... Como assim o carro vai ficar preso? Não existe isso. Que loucura. Infelizmente, para mim, hoje é o maior absurdo que acontece na cidade. Gente, precisa ficar muito esperto e atento aonde você vai, principalmente, como a doutora Lúcia está falando, de repente você tem um carro, você quer aí dar uma assistência para o carro, trocar um pneu, fazer uma manutenção e acaba caindo aí numa armadilha. Toma cuidado, procura saber onde você vai levar o teu carro, tire a informação da loja, veja, tem alguma coisa do Reclame aqui em Piracicaba que a gente possa saber? Um local não, infelizmente não. Tá aí uma boa dica para quem quiser fazer. Um Reclame aqui piracicabano. Podia chamar Reclame aqui. Pode ser, quem sabe. Muito bem. Gente, é o Via Piracicaba conversando aqui com a nossa coordenadora do Procon, a Lúcia Dávila. E olha, tem muitas perguntas, mas o tempo nosso está quase acabando. Mas eu não vou deixar de perguntar, claro que eu vou perguntar. Existe algum golpe, Lúcia, bem montado, muito bem elaborado, que até nós que temos um certo esclarecimento acaba caindo? Por exemplo, você já caiu em algum golpe? Não, eu nunca caí em golpe. Nunca. Todos esses anos de Procon me ensinaram alguma coisa, e uma delas é: eu faço compras seguras. O que já aconteceu foi do produto não ser lá aquelas grandes coisas que eu achava que era, mas nas compras feitas por internet a gente tem 7 dias para desistir e, por sorte, eu acabei tendo êxito na desistência. Mas compras por impulso, a gente não pode fazer nada, né? Exatamente. Agora você, sendo uma coordenadora do Procon, você tendo as atribuições, né, das leis que facultam todo o direito para o consumidor, você é uma consumidora exigente? Você compra em cima da lei beneficiada pelo Procon? Às vezes não. Às vezes não, porque quando eu não estou no meu horário de trabalho, quando eu não estou com as vestes do Procon, eu evito ficar fiscalizando. Eu tomo os meus cuidados como consumidora, principalmente levando em conta essa bagagem que naturalmente eu tenho, mas sim, eu faço vista grossa. Por exemplo, eu gosto da roupa daquela loja, mas ela não põe preço nas coisas, mas né, fala, mas nessa hora eu não estou trabalhando. Mas claro que, como consumidora, eu teria o direito de ligar no Procon, no telefone 151, e fazer a denúncia. E existe muito disso. Olha, tal loja não põe preço nas coisas, tal loja não põe preço na vitrine.
Mas eu, Lúcia, eu evito sair pela rua fiscalizando sem estar no horário de fiscalização. Muito bem. Agora, qual é o sinal vermelho que você de imediato vê que a oferta é um golpe? Já deu esse insight em você? Mas, nossa, é muito fácil, porque quando chegam as demandas chegam lá para a gente, e o técnico vem relatar ou tirar alguma dúvida, mas ele não precisa de 3 frases, eu já falo, é golpe. Porque sempre que tem vantagem demais, tudo que é vantajoso demais. Se a gente pensar que a relação de consumo deve ser uma balança, se a gente vê que o negócio está bom demais para um lado, aí tem. Olha, vamos supor, uma fala de um técnico lá do Procon. Então, Lúcia, ele falou que ele estava precisando limpar o nome, ou então tem uma empresa aí oferecendo um trabalho de conseguir limpar o nome para que ele possa fazer empréstimos e já vão adiantar um dinheiro para ele, mas ele também precisa pagar para emprestar. Eu falo, olha, você está precisando de dinheiro, como que ele vai pagar para emprestar? Então tem umas histórias assim que você fala, viu, não encaixa. Mas a pessoa, no momento de fragilidade, e eu entendo, no momento de fragilidade, de desespero, principalmente quando diz respeito a financeiro, acaba caindo, porque ela quer tanto uma solução. E um outro exemplo que acontece muito aqui em Piracicaba, cursos, né, escolas de cursos livres que colocam funcionários na rua, principalmente no centro, para abordar pessoas, levar até a escola para fazer a inscrição em cursos livres com a promessa de emprego. Mas não é promessa, eles garantem. Olha, perdão, você começa a fazer a aula e vai sair com o emprego daqui. Milagre? Pois é. Ô, Lúcia, vou te fazer uma pergunta um tanto quanto complicada, ou não. Eu quero perguntar para você olhando para a lente da minha câmera aqui, ó, e você vai responder olhando para a sua ali. Você acredita na Black Friday? Sim, acredito. Eu acredito que existem fornecedores que são idôneos, acredito sim. E, lamentavelmente, os poucos que não são fazem com que a Black Friday tenha a fama de Black Fraud. E olha que não são poucos, hein? Meu Deus do céu. Ô, Lúcia, o superendividamento já virou uma realidade séria por aqui? E outra, o que mais leva as pessoas a perderem o controle e se endividarem? O superendividamento é um problema nacional. O Procon Piracicaba pode sim tentar negociação com os fornecedores, para que, indicando, né, a condição que o consumidor tem para pagar. Isso é uma tentativa de conciliação entre as partes. Já o Procon São Paulo, que tem uma estrutura muito maior, ele tem um programa de reeducação desse consumidor. Não adianta nada você unir os credores, tentar fazer acordo para quitação de débito, se você não tratar dessa pessoa. Porque essa pessoa, assim como quem tem uma diabetes, um colesterol, e ela precisa se tratar. Então, eles têm, sim, um programa de educação financeira. Ela precisa até de um apoio psicológico, a pessoa que acaba se superendividando. Mas é uma realidade nesse país. E elas acabam se perdendo nas contas, né?
E vira uma bola de neve. E a facilidade do crédito. E para piorar a nossa situação, as bets. A pessoa no desespero começa a jogar e ela vai entrando num looping mental e acredito que psicológico, que faz com que ela não saia dali. Então, essas bets vieram para criar um exército de miseráveis. Principalmente aqueles que não têm o controle, né? E é muito fácil, você acaba... Eu acredito que gera no jogador, sim, assim como o uso de droga, uma necessidade, né? E não tem fim. Qual é o maior erro que as pessoas cometem ao tentar renegociar uma dívida? Existe isso ou não? Eu acredito que o maior erro é que ela só enxerga a curto prazo. A curto prazo que eu digo é até o fim daquela dívida. Mas ela não se ela não fizer isso, né? O maior erro é ela não olhar para si e pensar, eu entendo que existem situações que podem acontecer inesperadamente, Deus me livre, uma doença, uma coisa assim. Mas na maioria das vezes não é isso. As pessoas se perdem nas contas mesmo. Ela não olhar para si e tentar ver a causa daquilo. Então, o que eu vou fazer para não deixar que isso aconteça novamente? Não adianta só eu focar em pagar aquela ou aquelas dívidas. Eu também preciso focar para não cair em outras. É complicado. Agora, qual o direito básico que o consumidor mais ignora e que as empresas se aproveitam disso? Direito à informação. O direito à informação. Mas, Lúcia, esse direito à informação, seja o comércio pequeno, médio ou grande, ele não tem por obrigação deixar isso à vistas para o consumidor? E por que não fazem? Eles têm por obrigação, sim. Não fazem porque acredito que são vários fatores. O primeiro é má fé, desconhecimento da lei, falando do pequeno. Eu já fui em muitos estabelecimentos pequenos que o lojista falou, mas eu não sabia que eu tinha que pôr preço na vitrine. Mas eu não sabia que eu tinha que pôr a plaquinha não aceito cheque. Então existe a desinformação, mas existe a má-fé também. Agora, o que eu percebo, eu sendo consumidor, eu entro numa loja pequena ou média e vejo que não tem alguns valores, né, em alguns produtos. Mas ali no balcão tem aquele livro do direito do consumidor. Isto é válido ou é só para inglês ver, como diria minha avó? Olha, são coisas completamente distintas, inclusive leis distintas. A fixação de preço, direito à informação está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. A obrigatoriedade de ter o livro físico, o Código de Defesa do Consumidor, em local visível e acessível, é uma outra lei. Essa lei é para dar mais conhecimento às pessoas com relação aos seus direitos, em que pese a gente saber que a maioria das pessoas não tem o entendimento do juridiquês, então é mais complicado, mas o fornecedor, o lojista, ele tem por obrigação colocar preço em tudo, indicar as formas de pagamento. Uma coisa que acontece muito, você parcela? Eu parcelo. Tá, então você parcela? Parcelo. Tá, tem aqui um produto de R$10. Se eu vier aqui, você vai parcelar para mim? Não. Eu falei, então você tem que informar.
ter valor mínimo para ser parcelado. O consumidor não pode ser pego de surpresa. E isso não tem absolutamente nada a ver com a obrigação dele ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor em local visível e acessível. Não adianta ter atrás do balcão. Ô Lúcia, tem alguma mudança importante chegando na área para que o consumidor veja e que ainda eles não conseguem perceber? Eu acho que, batendo de novo na questão da informação, porque a gente tem que ser bom no básico. Né? O direito à informação. As pessoas estão acostumadas a... Não vejo o preço, pergunto pro vendedor. O próprio lojista fala, mas é só o consumidor me perguntar. Não é bem assim que funciona, né? Agora, uma coisa que me chama atenção em Piracicaba, e me perdoem os piracicabanos, porque eu preciso falar até para aproveitar esse momento. Lúcia, Piracicaba, não são todas, mas a maioria dos comércios não tem um atendimento adequado. Falta treinamento, falta educação, falta direcionamento para que o cliente que entra na loja acabe comprando. O que eu vejo muito com as pessoas que eu tenho um relacionamento? Eu não compro em Piracicaba porque Campinas tem o melhor atendimento. O que acontece? O que falta? Olha, é engraçado que eu tenho conversado com pessoas que têm estabelecimentos e os empresários, os donos de loja, de restaurante, então, mais ainda, fala que não encontra mão de obra especializada, que é uma alta rotatividade de funcionários, né? E que as pessoas não têm interesse. E realmente é muito complicado, né? O desinteresse, né? Nesse ramo de serviços, então, a coisa está de mal a pior. Olha, depois eu vou te contar uma situação que aconteceu comigo. Mas fora aqui nós vamos nos bastidores falar sobre isso. Bom, chegamos ao final, Lúcia, e eu queria que você colocasse para nós, que dessemos uma dica muito importante, uma dica prática, uma dica que realmente possa estar aí entrando para os nossos telespectadores, em especial os consumidores, para que essas pessoas não caiam em golpes em 2026. Você tem alguma dica, alguma informação para eles? Faça prova de tudo. Considerando que a maioria das nossas relações de consumo atualmente estão acontecendo no mundo virtual, compras, transações bancárias, principalmente. Faça prova de tudo, porque depois que o problema acontecer, não adianta só falar. Então, vou dar de duas situações. A primeira, no caso de uma compra pelo computador ou pelo telefone celular, printe todas as fases. Então, printa a oferta, porque na oferta vai estar o produto e quanto custa. E o prazo da entrega. Aí, você já tem 3 informações importantes, caso lá na frente não seja entregue. Ou com relação à diferença de preço, porque você pode estar vendo a oferta num preço, lá no final, a hora que você coloca a senha do seu cartão, aparecer outro valor. Então, todas as fases vá printando. As formas de pagamento, a confirmação do pagamento, guarde com você. Vai ter o número do pedido, porque se der problema, até para o fornecedor localizar a sua compra. Então, salva tudo isso. Depois que o pedido chegou, que está tudo em ordem, você pode apagar, não ocupa espaço. Uma outra forma você viu uma transação fraudulenta na sua conta bancária, por exemplo, vai salvando tudo. Se você recebeu um SMS, printa. Se você entrou em contato com o banco,
para avisar, não fui eu, printa. Se teve um número de protocolo, printa. Por quê? Numa possível, ou pelo PROCON, numa ação judicial, você tem como falar, eu avisei o banco a tempo dele bloquear aquele Pix ou aquela compra no meu cartão que veio a notificação de uma compra de R$10 mil, eu estou aqui, uma compra feita no outro lado do país. Printa aquilo, printa a informação, printa a sua reclamação, fica mais fácil de resolver depois. Muito bem. Gente, conversei aqui com a Lúcia Dávila, coordenadora do PROCON em Piracicaba, mas eu não posso deixar aqui de fazer a minha última pergunta. Se você tivesse que deixar uma orientação, um alerta para os nossos telespectadores, o que você faria para eles, o que você falaria para que eles pudessem ter aí uma tranquilidade para que não caia em golpe ou que se faça uma compra mais tranquila? Certifique-se de que o site é confiável. Você pode fazer isso olhando ali se é HTTPS, por exemplo. Você pode, descendo a tela, na tela da loja onde você... Se tem o número do CNPJ da empresa, geralmente vendas feitas em rede social, não tem. Você não sabe nem de quem você está comprando. Então, você pode entrar no site do PROCON, tem lá um link que te leva para evite esses sites. Tem uma lista enorme de sites lá que você deve evitar. Você pode entrar no Reclame Aqui para olhar também. Você pode desconfiar de compras que exigem somente um tipo de pagamento. Então, você quer comprar um produto, só aceita débito ou Pix. Desconfie. Ou então, só boleto ou Pix. Desconfie. Preste atenção no boleto, quando ele é emitido, se o número, ali tem o nome do beneficiário, é o nome de quem está te vendendo, porque às vezes você está pagando com uma pessoa física. Sim. Pode ser possível, sim, mas é no mínimo duvidoso. É isso. Conversei com Lúcia Dávila, a coordenadora do PROCON em Piracicaba. Qualquer dúvida que se tenha, telefone 151. Pronto, fácil demais para Piracicaba. Gente, Lúcia, muito obrigado, querida. Obrigado por você ter deixado aí a sua agenda, vir falar com a gente aqui, esclarecer para o nosso telespectador o quanto é importante ter este conhecimento para se fazer uma compra segura e adequada. Muito obrigado, viu? Sou eu quem agradece a oportunidade. Obrigado, querida. E a você que está aí nos assistindo, curta, comente, compartilha. Nós vamos ter o imenso prazer em saber que você faz parte da nossa rede. Semana que vem tem mais podcast Via Piracicaba para você aqui junto com a gente. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.